Olá pessoal, vamos falar um pouco sobre a dinâmica dos corpos rígidos. Esse nome não deve ser muito estranho para você, se você leva em consideração quando a gente estudou a dinâmica para partículas. Bem no começo dos estudos da mecânica, nós estudamos cinemática, e assim fizemos também com o corpo rígido, que é basicamente estudar o movimento sem se preocupar com as suas causas. Agora, na dinâmica dos corpos rígidos, eu vou estudar o agente causador desta rotação. E isso já remete a gente, dinâmica, à força. Mas qual será o ente análogo à força para a partícula aqui na dinâmica dos corpos rígidos? Vamos começar então. Eu vou imaginar um corpo rígido aqui, dado por essa figura laranja, um corpo rígido com a forma genérica, e ele é posto a girar em torno do eixo Z, o eixo Z saindo do papel, saindo da tela do computador, e ele é posto a girar com a velocidade angular ômega. Bem, vamos considerar que nós vamos estudar um ponto deste corpo rígido, uma partícula localizada pelo vetor RI, a partir da origem, que vai aqui até esta massa MI. Esta massa MI sofre uma força, esta força azul, que eu chamei aqui de FI. E o legal é que esta força, como nós sabemos, como ela é um vetor, nós podemos projetá-la, nós podemos decompô-la em duas forças perpendiculares entre si. Eu vou então escrever a minha força como Fi, ou seja, a força sobre esta iésima partícula. Ela é a soma, né, das duas componentes F paralela I mais a força F perpendicular sobre a iésima partícula. Então, esta força paralela, como vocês podem ver, representada por esse vetor verde, aponta para o centro da trajetória dessa partícula, que faz um movimento circular em torno do eixo Z. Enquanto esta força perpendicular, ela é tangente à trajetória de rotação. Então, eu posso ver bem aqui, se eu fosse escrever em termos dos seus vetores unitários, esta força paralela, F paralelo, vai ser então o seu módulo na direção menos R chapéu, como a gente pode ver por aqui. Menos R chapéu seria então um vetor unitário que aponta para o centro. Enquanto que a força perpendicular pode ser escrita como o seu módulo projetado na direção tangencial. Aqui, ó, no caso, tangencial, nós sabemos que a velocidade é tangente à trajetória, no caso, a velocidade linear, que eu estou denotando aqui por esse vetor unitário V chapéu. Utilizando os nossos conhecimentos sobre a dinâmica das partículas, considerando esta massa dessa iésima partícula, a força sobre esta partícula é dada, né, pela segunda lei de Newton. Né? A soma das forças sobre MI é igual à sua massa vezes a sua aceleração. Vou escrever aqui então a força sobre a iésima partícula é MI AI. AI não é nada mais do que a aceleração sobre esta iésima partícula. Nós bem sabemos que eu posso também escrever na rotação a aceleração total
em termos de duas acelerações, como nós vimos lá na cinemática. A aceleração tangencial, que é tangente à trajetória, e a aceleração centrípeta, que aponta para o centro da trajetória circular. Em outras palavras, posso escrever então esta aceleração como as componentes a centrípeta, que ela vai valer ômega quadrado RI na direção menos R chapéu, enquanto a aceleração tangencial vale alfa RI na direção V chapéu. Essa é a aceleração, então, que aponta na direção da velocidade linear. Eu posso substituir essas duas acelerações, né? Escrever essa aceleração aí como a soma dessas duas. Tá? Então nós temos que a nossa aceleração total, ela não é nada mais do que ômega quadrado RI, R chapéu, mais alfa RI, V chapéu. Você pode notar que nem ômega e nem alfa têm índices, porque nós vimos que para qualquer ponto deste corpo rígido, né, eles vão ter o que? A mesma aceleração angular e a mesma velocidade angular. Ou seja, o ômega e alfa são iguais para qualquer ponto deste corpo. Bem, vou substituir essa expressão na expressão da força. Logo teremos Fi é igual a Mi, que multiplica menos ômega ao quadrado RI, R chapéu, mais alfa RI, V chapéu. Fazendo a distribuição, eu finalmente tenho Fi vai ser menos Mi ômega quadrado RI, R chapéu, mais Mi alfa RI, V chapéu. Eu posso comparar essa expressão com a expressão aqui em cima e vemos que a força perpendicular que aponta na direção V chapéu e a F paralela que aponta para o centro, nós vamos ter então que nós podemos identificar esta força aqui como a componente paralela e esta aqui como a componente perpendicular da força. Nós podemos agora notar uma coisa importante. Esta força paralela, ela não é capaz de provocar rotações neste corpo. Imagine você tentando girar um disco colocando o seu dedo apontado para o centro. Você não vai conseguir provocar rotações. Mas quando você coloca o seu dedo tangente à borda desse disco, você vai conseguir girá-lo. Então, da força total sofrida por este corpo rígido, né, colocando, claro, em questão este ponto I,
A força, você pode então ter essas duas componentes, em que a força paralela não provoca rotações e a força perpendicular, esta sim, é responsável pela rotação do corpo. Então, nesse ponto eu posso reconhecer estas forças, identificá-las, né, como a F paralela é a minha força centrípeta. E o importante é que ela não causa rotação. Enquanto que esta aqui será a minha força tangencial, como o próprio nome sugere, é porque ela aponta uma direção tangente à trajetória da partícula I. E esta sim é a nossa força de interesse, né? Esta é a força causadora da rotação. Então é importante dizer que não é necessário que você tenha uma força total causando rotação. Dado uma força F, basta que uma de suas componentes provoque esta rotação. Nós acabamos de ver que a componente da força que é responsável pelas rotações é a componente que forma um ângulo de 90 graus com a distância RI, com este vetor RI, que nós chamamos aqui de F perpendicular. Ao observar essa figura, nós vemos que a gente pode escrever isso de uma maneira diferente, esse F perpendicular, em termos deste ângulo aqui. É bem claro pela figura que eu posso escrever este F perpendicular como sendo componente perpendicular de F, não é nada mais do que o próprio F seno φ. E é claro, esta componente na direção V chapéu. Eu posso, então, igualar essas duas expressões. Então, eu vou ter aqui, ó, Fi seno φ igual a Mi alfa Ri. Agora, eu vou multiplicar os dois lados dessa equação por Ri. Vai ficar claro agora porque eu quero fazer isso. Então, vem aqui, vou multiplicar por Ri. E aí eu tenho o seguinte. RIF e seno φ. E de cá, eu vou ter agora MI RI quadrado alfa. Aí eu já percebo que esse termo aqui da direita me lembra muito o momento de inércia. Pelo meu conhecimento do produto vetorial, eu tenho o seguinte: se eu tiver dois vetores e fizer um produto vetorial entre eles, A vetor B, o que eu tenho é A, B, ou seja, os seus módulos, vezes o seno do ângulo entre os dois. Isso sugere que este termo da esquerda tem a cara de um produto vetorial. Então, eu posso escrever RF seno φ como sendo o produto vetorial entre os dois. Então, eu vou ter que
RI, vetor FI, igual a MI, RI quadrado alfa. Para saber, então, o que vem a ser esta grandeza aqui, eu vou chamar do torque sobre a partícula I. Então, pela primeira vez aparece este nome. Eu vou chamar aqui este produto vetorial de torque sobre a partícula I. Certo? Prosseguindo, eu terei torque sobre a partícula I. Aqui eu tenho que colocar, né? Já coloquei, isso aqui é um vetor, é um produto vetorial, então vou colocar um vetor sobre o alfa também. MI RI quadrado sobre alfa agora o vetor, vezes alfa agora o vetor. Para saber o torque total sobre esse corpo rígido, basta eu somar sobre todas as partículas. Então eu terei o somatório em I do torque e aqui o somatório em I de MI RI quadrado vetor alfa. Bem, esta quantidade, que eu vou colocar aqui entre parênteses, já é conhecido por nós. Isto aqui é o momento de inércia I. A soma de todos os torques vai ser o torque total, o torque resultante. E aqui eu tenho, então, a expressão final. O torque resultante é o produto do momento de inércia pela aceleração angular. Essa expressão é totalmente análoga à segunda lei de Newton para uma partícula. E por isso mesmo que eu chamo ela de segunda lei de Newton para as rotações. Então, se você for comparar, este torque está para a força, assim como o momento de inércia está para a massa e a aceleração angular alfa está para a aceleração linear. Uma coisa que eu posso perceber rapidamente, olhando essa expressão que nós chamamos de segunda lei de Newton para as rotações, é que este vetor torque ele é paralelo ao vetor aceleração angular, uma vez que I, o momento de inércia, é positivo. Vamos tentar visualizar da seguinte forma. Se eu tenho aqui um disco girando em torno do eixo Z, vou fazer aqui o eixo Z. Significa que nós já vimos o alfa, caso você esteja aqui girando no sentido anti-horário, o alfa está apontado para cá e, portanto, já que ambos são paralelos, o torque também estará apontado
para cá. Então, nós podemos analisar esse sentido fazendo uma figurinha agora diferente. Vamos agora imaginar que eu estou vendo o torque saindo da folha. Então, se eu estiver aqui girando no sentido anti-horário, e aqui eu vou ter uma situação em que eu vou estar no sentido horário. Neste primeiro caso, o torque estará saindo da folha, e eu digo então que esse torque é positivo. Agora, se eu estiver girando no sentido horário, a setinha está então entrando na folha, eu estou vendo aqui a traseira dela, e o torque então é negativo. Eu ainda posso fazer aqui algumas considerações sobre a unidade. No sistema internacional, se eu pegar essa expressão como eu defini R vetor F como sendo torque, então a unidade do torque será a unidade de R com a unidade de F, que é a força. A unidade de F é o Newton, a unidade de R é em metros, então o que eu tenho, a unidade do torque, é o Newton metro, ou Newton vezes metro. Se você perceber, esta unidade é a mesma para o trabalho, força vezes deslocamento, Newton vezes metro. Só que isso nós chamamos de Joule, quando se trata de trabalho, energia. Para não confundir, o torque nós sempre vamos chamar como Newton vezes metro, que embora tenha a mesma unidade de trabalho, nada tem a ver uma coisa com a outra. Antes de prosseguir para um novo tópico, vamos prestar atenção aqui numa espécie de análise desse produto vetorial entre R e F, que é o torque. Então, nós sabemos que o torque é o produto vetorial de R vetor F. Bem, você pode escrever o módulo deste produto vetorial, ou seja, o módulo do torque, como sendo módulo de R, módulo de F, vezes o seno do ângulo entre os dois, que é o φ. Agora, nós já vimos que F seno φ foi interpretado como sendo aquela componente tangencial. Então, posso interpretar essa expressão, voltando aqui, colocando esse F seno φ como F perpendicular à direção de R. De modo que isto aqui ficaria, então, R, F perpendicular. Bem, eu também posso fazer uma interpretação diferente aqui, mas equivalente. Eu posso, por que não, fazer assim, Posso pegar este produto vetorial e escrever aqui, trocando essa ordem, colocar F, R seno φ, em que esse R seno φ vai ser a componente do vetor R perpendicular a F. Ou seja, esse aqui vai ser um R perpendicular, de modo que aqui eu terei aqui, R perpendicular vezes F. Bem, vamos tentar enxergar isso um pouco melhor.
dividir a folha aqui e vou colocar uma figura para que vocês consigam enxergar quem que seria esse F perpendicular e esse R perpendicular. Colocando essa figura aqui, que é a mesma ali de cima, só que agora eu fiz umas linhas pontilhadas para você enxergar as projeções. Então eu consigo ver claramente que este F perpendicular, ou seja, é um F na direção que forma um ângulo de 90 graus com a direção de R. Ó. E da mesma forma, esse R perpendicular é um R, que é esse vetor azul, que forma um ângulo de 90 graus com a direção de F. Ó, você pode ver aqui, ó, azul, azul, 90 graus, vermelho, vermelho, 90 graus. Assim ficou bem mais fácil de a gente ver, né? Ou seja, eu posso então calcular o módulo do torque dessas duas formas equivalentes. Tanto pegando a componente perpendicular de F e multiplicando por R, como pegando a componente perpendicular de R e multiplicando por F, em que este R perpendicular, ou seja, este vetor que forma um ângulo de 90 graus com a direção da força, é chamado de braço de alavanca, ou simplesmente de braço. Então, às vezes é comum nós colocarmos assim, R perpendicular, eu chamo aqui, por exemplo, de B, para denotar o braço de alavanca. Então, a forma comum de se calcular o módulo do torque é o braço de alavanca vezes a força.